gente! Eu sou a Pro Letícia Navarro e juntos vamos conhecer e aprender matemática. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre equações e funções, tá? Alguns exercícios aí do Enem, beleza? Então vamos lá, como que esses exercícios, como que equação e funções aparece lá no Enem? Eu vou diminuir aqui, vou ficar aqui no cantinho e bora lá. Olha só, esse primeiro exercício, ó, a gente já percebe que é um exercício de função, ele deu o gráfico, então eu tenho uma variável em função da outra, tá? E aí vamos ver como que a gente vai conseguir resolver isso. Vou ler a primeira pergunta, lembrando que no Enem é muito importante a gente economizar tempo. Então, se você ler a pergunta, você, mesmo que tenha que ler o restante lá do enunciado do exercício, você já sabe o que você está buscando. Então, é importante fazer essa leitura dinâmica, beleza? Então, vamos lá. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Bom, aqui ele está falando que ele quer a vazão e ele está dando a unidade de medida, litros por hora. Então, vazão é igual aí a litros. Esse por, né, na matemática é divisão. Então, por hora. Então, olha só. Na segunda hora, se eu olhar aqui meu gráfico, antes de eu ir ler o restante do enunciado, a gente vai entender um pouquinho esse gráfico, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o volume, que está no meu eixo na vertical, que seria o eixo Y aí. E eu tenho aqui o meu tempo, que está na horizontal, que seria o eixo X, beleza? Então, aqui no meu eixo na vertical, o volume, eu tenho lá 600, e aí depois foi diminuindo, né? Esse volume foi dando a vazão, foi escoando aí, tá? Essa água. E aí depois aqui no eixo X, ó, eu tenho o tempo que isso demorou. Então aqui, ó, depois de 1 hora, o meu volume lá, tá? Aqui, ó, da cisterna, né? Foi para 5.000. Depois, ele quer saber, ó, a vazão, né, em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Bom, a segunda hora, ela tá aqui, ó. Se a gente for olhar, né, aqui eu tenho 1, 2, tá, que ele não colocou no gráfico, e o 3. Então, ele quer saber a vazão nesse ponto aqui, tá? Lembrando que a vazão não é essa quantidade de litros que vai estar aqui. A vazão eu vou ter que pegar a quantidade de litros e dividir pela hora, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu nem vou ler o enunciado, não precisa, tá? Eu vou calcular a vazão na primeira hora, porque nessa primeira hora aqui eu tinha só uma bomba ligada, certo? Ele ligou a segunda aqui, nesse ponto, né? A partir da segunda hora, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, V1, tá? Vazão 1. Então, vai ficar lá, quantidade de litros. Então, nessa primeira hora, ó, que é nesse trecho aqui, qual foi a quantidade de litros? Eu vou fazer lá, 6.000 menos 5.000. Se você quiser, você pode colocar direto 1.000, tá? Não tem problema nenhum. E demorou qual o intervalo de tempo? De 0 a 1, 1 hora. Então, aqui eu tenho lá 1.000 litros por hora. Isso significa o quê? Que a cada 1 hora foi aí tendo uma vazão de 1.000 litros, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu sei aqui que no fim dessas 3 horas, ó, nessa outra reta aqui, né, do B até o C, eu tenho uma outra vazão. Então, eu vou calcular essa vazão aqui juntas, por quê? Porque eu sei que nesse trecho aqui, eu tenho as duas bombas juntas, né? Até o final das 3 horas. Então, como que vai ficar? Nesse trecho aqui, foi 5.000, né? Menos 0, só vou colocar 5.000 direto, tá? 0, 5.000. E o tempo, ó, é o total, 3 menos 1. Então, 3 menos 1. Então, isso aqui vai ficar 5.000, ó, sobre 2. Então, essa vazão aqui das duas juntas é igual a 2.500 litros por
hora. Bom, mas ele não está pedindo a vazão das duas juntas e nem a vazão da bomba 1. Ele quer, ó, a vazão da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Então, ele quer aqui, ó, aqui eu tenho uma segunda bomba ligada. Então, como que eu vou fazer para descobrir essa vazão 2? Essa vazão 2 vai ser o quê? A vazão das bombas juntas, do total aqui das bombas juntas, menos a vazão da bomba 1. Se eu tiro o total menos a vazão da bomba 1, eu tenho a vazão da bomba 2. E aí vai ficar lá os 2.500, né? Menos 1.000. Isso aqui vai dar 1.500 litros por hora. E aí, a alternativa C. Beleza? Então, aqui a gente tem que perceber que tem dois momentos, né? Nesse gráfico, eu tenho duas retas com inclinação diferentes, né? Então, nesse primeiro momento, eu tenho uma bomba só, que foi o que eu calculei. No segundo momento, eu tenho as duas juntas, porque já foi ligada aqui a bomba 2 no início da segunda hora. E aí, eu consigo calcular. Beleza? Vamos lá, então, para o próximo. O próximo, vou ler aqui a minha pergunta, tá? Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metros. Então, A é a área situada a D metros da fonte sonora. Então, olha só, ele quer o custo, né? Então, ele quer saber uma expressão. O que é uma expressão? Expressão é uma equação, é uma função, tá? Então, aqui eu quero o custo. Como que eu vou montar esse custo? Não sei, eu vou ter que ler o enunciado do exercício. Aqui a pergunta está bem vaga, então a gente vai começar aqui. Então, ele fala, ó, para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é R$ 500. Beleza, então o custo aqui é R$ 500 para uma área de 9 metros quadrados e uma distância de 3, tá? Nesse tipo de isolamento, a espessura do material reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vou traduzir isso em equação matemática, tá? Então, vamos lá. Espessura. Espessura eu vou chamar de E, tá? Então, espessura do material que reveste a parede é, esse é igual, inversamente proporcional. Então, é o inverso ao quê? Ao quadrado da distância até a fonte, que é o D maiúsculo aqui, né? Então, inversamente aqui ao quadrado, né? Aqui eu vou colocar grandezas inversamente proporcionais, tá? Até a fonte. O custo, bom, o custo é diretamente proporcional ao volume do material, ao volume. Beleza, então o custo é igual aí diretamente proporcional ao volume. Aqui é lógico que tem uma grandeza aqui. A gente só está comparando as grandezas com diretamente e inversamente proporcional. Bom, agora eu vou montar isso aqui. Primeira coisa, o que é volume? Volume, né? Aqui a gente está fazendo isolamento acústico, então o volume de um paralelepípedo ou de um cubo. Volume é a área da base, né? Vezes a altura, tá? E essa altura, ela pode ser o quê? A espessura, tá? Dessa camada aí, desse isolamento, entre, por exemplo, lá as paredes. Então, entre as paredes eu tenho ali, por exemplo, vou fazer, olha, gente, vocês vão perceber que o desenho não é uma habilidade assim tão fantástica, tá? Então, aqui a gente pode considerar como sendo a base, tá? Então, a área da base vezes essa espessura aqui, que seria a minha altura, tá bom? Então, olha só, eu vou escrever aqui, então, é a área, tá? Da base, aqui a área,
vezes, eu vou chamar de A, porque ele está usando A maiúsculo aqui, então vou usar a mesma nomenclatura que o exercício. Vezes a minha espessura, que é o meu E aqui, tá bom? Eu vou usar o mesmo E, eu vou colocar o E minúsculo aqui, para ficar bonitinho e a gente usar a mesma nomenclatura, tá? Então, aqui o E minúsculo bonitinho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou colocar aqui, no lugar, né, do meu volume, esse A vezes E. Então, o meu custo, ó, vai ser igual a área vezes a altura, que no meu caso aqui é a espessura, tá? E o que, que é essa espessura? Ah, o exercício já falou, né? A espessura aqui é 1 vezes o meu d ao quadrado. Bom, então o meu custo, ele é o A sobre d ao quadrado. Bom, legal. Aí, olha só, se a gente for olhar todas as alternativas, aqui tem o A no numerador e o d ao quadrado no denominador, ó, a A não é, essa aqui, legal, pode ser. Ó, essa aqui tá invertida, não é. Também não é. E aqui também tá invertida. Então, só sobrou a letra B. E aí, por que que tem esse 500 aqui, né? Porque ele fala, ó, que o custo, né, de uma área de 9 metros quadrados, né, por uma fonte aí sonora de distância, né, de 3 metros aqui, é R$ 500. Então, vai ser 500 vezes o quê? Essa área dividido pelo d ao quadrado. Então, por isso aqui que colocou 500, mas mesmo assim, se você não tivesse percebido esse detalhezinho do 500, você conseguiria, né, fazer a questão aqui só fazendo a eliminação das alternativas. É muito importante, tá? Verificar isso. Então, você achou aqui, vai lá e compara nas alternativas e viu que só tem ela? Meu, marca o X e vai embora, economia de tempo, beleza? Então, vamos lá para a próxima. Bom, aqui, vou de novo começar a ler pela pergunta, tá? Vou colocar um pouco a cor aqui. Então, ele fala, ó, qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Bom, aqui ficou, né, bem vago o que ele tá querendo, né? Então, vou ter que ler o exercício. Ele quer a área aqui da parte frontal da tampa de concreto. Bom, vamos lá. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Então, eu tenho essa equação, então aqui a gente vai imaginar, ó, eu tenho uma parábola, isso é uma função do segundo grau, então o eixo horizontal aqui seria o chão, aí ele colocou aqui o eixo na vertical, né? Que seria o eixo de simetria dessa parábola. Então, eu tenho aqui, ó, 9 menos x ao quadrado. Como que eu faço aí para saber aonde, né? Quais são os valores que vai tocar aqui no eixo X? Eu vou chamar o Y de 0, certo? E aí eu tenho lá x ao quadrado igual a 9, tudo bem? Peguei esse menos x quadrado, passei para o outro lado, né? Aqui ficou 0. E aí eu tenho isso aqui, raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, lembrando que tanto positivo quanto negativo satisfazem essa equação, beleza? E aí eu vou marcar isso aqui no meu gráfico. Então, eu vou colocar aqui o menos 3, tá? E aqui o mais 3. Aonde que toca no eixo Y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o x de 0. E aí, eu substituindo aqui na minha função, o y é igual a 9. Então, o ponto, ó, olha, gente, está fora de escala, tá? Vou pegar aqui e vou traçar
Ai, gente, maravilha, tá? Vocês estão imaginando que isso aqui tá muito reto. A gente tá bem feliz aqui, olha só, tá? Finge aí, parábola maravilhosa. Então, aqui menos 3, 3 e tocou no 9 aqui, beleza? Aí ele fala, ó, sabe-se que a área sob uma parábola como esta, então, ó, ele tá falando aqui, ó, a área sob uma parábola, né, como esta, é igual a 2/3 da área do retângulo. Então, ó, 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e a altura da entrada do túnel. Então, aqui, olhando aqui, quem seria, né, a área do retângulo é a base vezes a altura. Quem seria a base aqui no meu desenho? Olhando o desenho aqui, quem seria a base? A base é esse cara aqui, ó. Ó, a base é isso. Então, do menos 3 até o 0 é 3. E do 0 até o 3, mais 3. Então, a base aqui, ó, 6. E a altura? A altura do meu túnel, gente, ó, é esse cara aqui, é o 9, tá? Então, na hora que eu for substituir aqui, vai ficar 2/3, né? Vezes a base, que é 6, vezes a altura, que é 9. Aí eu posso... Aqui, gente, tem vários jeitos de fazer. Eu vou simplificar, que economiza tempo. Ó. Então, 6 dividido por 3 fica 2. 2 vezes 2 aqui, 4. E 4 vezes 9, 36 aí metros quadrados, a alternativa C. Beleza? Gente, então, até a próxima e tchau, tchau!